filho do pasto e da harpa, ergueu a voz quando a noite parecia encher-se de flechas sem ruído. Alguns supõem que o Salmo 11 brotou nos dias em que fugia de Saul, outros o colocam em meio a um cerco invisível, quando conselheiros ansiosos repetiam: foge como um pássaro para o monte. Em Jerusalém, os vales estreitos devolviam ecos de alarmes e de sussurros, e nos túneis da cidade, o medo se multiplicava como água escura. Em torno dele, a palavra fundamentos tremia. Se as bases da justiça se partem, o que pode o justo fazer? É nessa tensão histórica e humana que o Salmo nasce, não como estratégia militar, mas como ato de confiança. No Senhor me refugio, diz Davi, antes de qualquer cálculo, como quem planta uma estaca no chão sagrado para resistir às ventanias. A literatura hebraica, alimentada pela memória do Êxodo e do deserto, sabe que a crise revela a verdade do coração. O pastor coroado conhecia cavernas e pedras, mas também conhecia o rosto de Deus. Enquanto amigos lhe ditavam rotas de fuga, Davi respondia com uma geografia diferente, a do templo e do trono celeste. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Entre as arcadas do céu e o pó da terra, ele vê uma linha de ouro ligando o invisível ao visível, e nela repousa a confiança. Não é ingenuidade, é visão. Quando a noite é espessa, Davi encontra luz nos olhos de Deus. O Salmo desenha cenas com poucas palavras, mas um fogo inteiro, arqueiros escondidos na sombra, cordas esticadas, setas preparadas contra o humilde, fundações sacudidas por mãos secretas, e acima, o exame do Senhor, cujos olhos sondam os filhos dos homens. A metáfora do olhar divino tem a doçura e a firmeza dos profetas. Não há escuro que resista ao olhar que ama e julga. Deus prova o justo como prata ao fogo, a ética ardente da fornalha purifica, separa a liga, volta a dar brilho. Ao mesmo tempo, a violência não encontra abrigo diante dele. O amor divino não tolera o amor pela crueldade. É justiça, não capricho, é fidelidade à vida, não raiva divina sem direção. O Salmo fala de brasas, enxofre e vento abrasador, como um quadro profético do destino do mal. Mais do que um castigo punitivo, é a revelação de que a violência carrega em si a própria ruína, como o carvão que se consome. O clímax, porém, é eterno, o justo verá o seu rosto. Na cultura hebraica, ver o rosto é conhecer presença, pacto, favor. Davi se ergue nesse horizonte, não para negar o perigo, mas para enxergar além dele. A confiança, aqui, não é fuga da realidade, é a forma mais profunda de habitá-la. No mundo de hoje, as flechas mudaram de língua. Elas podem ser mensagens sem assinatura, opiniões que ferem, silêncios que erodem, decisões injustas que se multiplicam nos gabinetes e nos mercados. Foge, ainda dizem muitas vozes, em tom de pragmatismo, desaparece, suaviza tua consciência, cala, cede, adapta-te. O Salmo 11 responde com uma coragem mansa, permanecer no lugar interior do templo, mesmo quando os passos devem correr, sentar-se onde o coração ouve, desatar o nó do medo ao respirar o nome. Em meio a telas brilhantes e palavras apressadas, ele nos ensina o ritmo lento da visão. Deus vê, Deus prova, Deus sustenta. A confiança é um ofício. Praticar esse ofício é alinhar a vida ao eixo da justiça. Não devolver flecha por flecha, nem endurecer-se até virar pedra. É fazer do dia uma pequena liturgia, dizer ao acordar, no Senhor me refúgio, examinar a própria conduta ao anoitecer, entregar o invisível desse período aos olhos que sondam. Quando as bases parecem ruir, saúde frágil, dívidas, rejeições, medos antigos, o Salmo propõe um chão que não quebra. Não exige heroísmo sem lágrimas, exige honestidade. O justo não é o impecável, é o que se oferece à prova, e no calor, escolhe não queimar os outros.
Em contraste com outros cânticos, Salmo 11 não é uma marcha de vitória, nem uma elegia de derrota. Em Salmo 3, Davi erra pelos desertos e clama contra os inimigos que o cercam. No 23, ele caminha por vales e encontra o pastor que prepara a mesa em meio à hostilidade. No 46, as montanhas se movem e o refúgio é uma cidadela divina. No 27, o desejo é morar na casa do Senhor. O Salmo 11, porém, se detém no instante da decisão: permanecer ou fugir, endurecer ou confiar. Ele é menos grito e mais postura, menos lamento e mais alicerce. Nele, a revolução é silenciosa, o coração finca estacas no chão de Deus. Há também uma música de palavras, que merece contemplação. Templo, ecoa Recal, a casa onde a glória habita. Trono, aponta para um governo que não vacila ao sabor dos reis desta terra. Provar acolhe a imagem do ourives, e justo carrega a raiz da retidão, e achar, o que se mantém direito apesar dos ventos tortos. Quando o salmo termina com "o reto verá o seu rosto", retoma-se a promessa de bênção antiga, a face que brilha, a paz que se assenta. Não é teorema, é encontro. E se as flechas vierem, ainda assim podemos alinhar o peito à respiração de Davi. A confiança precisa ser repetida como um salmo dentro do salmo. Para os que sofrem violência, para os que enfrentam difamação, para os que estão cansados de sustentar estruturas que outros derrubam, o caminho proposto não é passividade, mas fidelidade. Denunciar sem odiar, agir sem desesperar, esperar sem cruzar os braços. O olhar divino não é vigilância fria, é presença que ilumina a mente, fortalece as mãos, consola o abandono. No fim, o Salmo 11 devolve o mundo ao eixo da confiança. Deus não abandona o seu trono, nem esquece o seu templo. Entre o arqueiro oculto e o altar, há um caminho atravessado pela luz. Quem o trilha aprende a reconhecer os conselhos que nascem do medo e os que nascem da sabedoria. Aprende também que os fundamentos só se preservam quando a justiça é amada em pequenas escolhas, na palavra que não fere, no gesto que protege, na recusa à malícia, na coragem de permanecer. Que esta antiga canção se torne oração em voz baixa, quando tudo pedir fuga, que o coração responda com confiança. E, nessa fidelidade simples, que a paz encontre morada em nós, como um rosto luminoso que, silenciosamente, nos olha e nos guarda.